Olá, seja bem-vinda a mais um programa Sozinha na Cidade, no seu Porto Canal especial História de Vida. Já sabe que ao longo deste programa pode enviar a sua mensagem SMS. Para poder enviar a sua mensagem é só escrever um P, um O e um R, deixar um pequeno espaço, escrever nome, localidade e, claro, a sua mensagem. E enviar para o número habitual das mensagens SMS, para o número 68302. Teve uma gravidez sem percalço, até às 30 semanas. Pedro nasce no dia 28 de janeiro de 2000, prematuro. Ficou nos cuidados de neonatologia durante cerca de 2 meses. Estava tudo bem. Aos 6 meses ocorreu uma complicação. Pedro sofre de uma encefalite herpética. Nos primeiros meses de vida, ninguém previa diagnosticar ao pequeno Pedro, uma paralisia cerebral. A notícia, claro, foi um choque para a família, mas tanto a minha convidada como o marido e a família não baixaram os braços para que para que o Pedro tivesse uma vida repleta de felicidade. Eu tenho em estúdio, aqui hoje comigo, a mãe do Pedro, Alexandra. Olá, Alexandra. Bem-vinda ao programa Sozinha na Cidade. Obrigada. Vamos começar provavelmente por falar da gravidez. Como é que correu a gravidez? Se correu bem, se teve complicações inicialmente? Realmente disse que não foi uma gravidez aparentemente normal. Foi mesmo uma gravidez normal. Tranquila, normal? Foi tranquila até aquele dia. Portanto, eu na noite de 26 para 27 de janeiro não conseguia dormir porque estava cheia de dores. E no dia 27 até comentei com o meu marido que não tinha dormido, com bastantes dores. Ele disse: "Mãe, não vais trabalhar?" Eu disse: "Não, vou", porque eu estava na altura a fazer o estágio e estava a fazer uma valência que terminava nesse dia. Eu disse: "Não, vou porque é o meu último dia e vou." E não queria faltar, não, claro. porque não gosto, só mesmo em último caso. E fui trabalhar e por acaso a valência que eu estava a fazer era de obstetrícia. E cheguei lá e comentei com uma colega que não tinha dormido nada, com uma dor, e ela disse: "Então daqui a bocadinho já te vamos ver." Pronto, e continuei a fazer o que estava a fazer, estava a fazer um internamento. E passado um pouco ela disse-me: "Olha, anda cá", que eu já nem ia falar mais, porque realmente estava a ser uma manhã complicada. E então ela... E já estava melhor, já não já sentia não aquela tinha dor dor, mais aguda, tinha, não é? Não, só estava cansada de não ter dormido. Claro. E ela avaliou umas tensões e estava com as tensões muito altas e fez-me outra série de exames e estava tudo alterado. Meteram-me logo numa cama e fiz uma ecografia, a ver como é que estava o Pedro. O Pedro estava pequenino para o tempo. Sim. E estava com um atraso de crescimento e havia o problema respiratório que acontece nestes casos. Mas só nessa situação é que detectaram algo de anormal no crescimento e no desenvolvimento do Pedro? Portanto, eu tinha tido a última consulta com o obstetra que me estava a seguir, já não me recordo, mas teria sido há 2, 3 semanas. E estava tudo normal? Que tinha levado exames analíticos e ecografia e estava tudo bem. Pronto, e foi uma coisa mesmo assim. Portanto, eu fiz uma pré-eclâmpsia, que é uma situação, uma complicação da gravidez. É bastante grave, não é? É bastante grave. Pronto, e então fiquei na cama do hospital, fiz uma dose de corticoides, aguentaram-me até ao fim da noite, ainda para fazer a segunda dose, mas fui logo para fazer a cesariana para tirarem o Pedro, porque nem eu nem ele estávamos bem, não é? Exatamente. Fazem a cesariana, o Pedro vai automaticamente para a incubadora e o que é que aconteceu com a Alexandra? Já foi obviamente assistida, não é? Sim, eu ainda estive 2 dias sem me levantar, porque a pré-eclâmpsia é mesmo uma situação que ainda pode agravar mesmo após a cesariana, não é? Pronto, graças a Deus, pronto, tudo correu bem para o meu lado e o Pedro também correu bem durante esse internamento da neonatologia. Ele teve uma evolução boa, sempre a aumentar de peso, não teve assim nenhuma complicação grave
Estava tudo a correr bem, não é? Estava tudo a correr E, bem. entretanto, a Alexandra teve alta, não é? Eu tive alta e continuei a ir acompanhar o internamento dele. Fiquei internada por ele, também, não é? Acompanhar Exatamente. o internamento. O Pedro ficou cerca de 2 meses após o nascimento, como percebemos devido às complicações, cerca de 2 meses Foi até o dia 10 de março. Neonatologia. Lembra-se perfeitamente das datas, ficam de facto na sua memória, não é? Esta ficou por acaso. Esta, 2 meses. Como é que foi estar com o Pedro? Porque o Pedro era o segundo filho, não é? Era o meu segundo filho. Tinha uma menina, Maria João, de 5 anos. Portanto, ela estava em casa, provavelmente, à espera da mamãe e do bebê. Exato, estava à espera dos dois e foi complicado dizer-lhe que o irmão tinha que estar numa incubadora porque tinha nascido muito pequenino. Pronto, e ela aceitou. Claro. Pronto, a gente explica-lhe e ela aceitou com aquela idade. Exatamente. Foi complicado. Eu procurava estar com o Pedro no hospital enquanto ela estava no infantário. Claro. E depois para ela continuar com a vida dela, mais ou menos o normal. O normal, possível. não é? Mas, no entanto, estar a gerir isso e mesmo a gerir as emoções... Muito complicado. 2 meses com o Pedro internado, Não, a família a perguntar o que é que se passa. E o facto da Alexandra ser médica também tinha a noção daquilo que estava a acontecer, não é? Como é que foi gerir isso tudo? O lado clínico, mas também o lado da mãe, não é? Que estava à espera, eu procurei-me pôr no lugar de mãe ali, porque naturalmente. ali estava a ser mãe, mas foi complicado porque estou habituada a ter uma parte mais ativa em que ali tinha que estar mais passiva. Isso para mim também foi muito complicado, estar do outro lado, mas também é bom, aprendemos. São várias experiências, não é? Acho que só nos enriquece. Claro que sim. Após o regresso a casa, o Pedro continuou sempre a ter um acompanhamento muito rigoroso, não é? Tinha consultas, muitas consultas, avaliações, exames, e mesmo o Pedro tinha que comer de 3 em 3 horas, fosse dia, fosse noite, era de despertador, porque ele veio com 2 quilos para casa, tinha que estar sempre muito resguardado, mesmo as visitas tinham que ser limitadas, claro. não é? Ele estava a fazer um tratamento especial devido à prematuridade? Não, era só o leite. É o normal, mas no entanto ele acordava de 3 em 3 horas com fominha e não falhava. Eu é que tinha que o acordar, mesmo que sim, e portanto, ele não acordava. Ele não acordava, não é? Eu é que tinha que Por ele ficava assim mais umas horitas sim. a descansar, não é? Claro. Agora, acordava de 3 em 3 horas devido ao peso que ele realmente tinha. Ele tinha que aumentar de peso. E isso acontecia de uma forma normal e natural. A evolução dele, o crescimento dele, ele ganhou peso? Ganhou, não, correu tudo bem, correu tudo bem. Estava a correr tudo bem até agosto. Até agosto. Até agosto. Bem. Com apenas 6 meses? Sim. 6 meses. O Pedro começou a ter convulsões. A Alexandra pode falar-nos um pouco? Portanto, era agosto, estava calor, eu até iria começar a trabalhar nesse mês, estava a aproveitar os meus últimos dias de licença de maternidade e ia com os meus 2 filhos, íamos ao parque da cidade. E o Pedro ia naquela cadeirinha ao lado no carro e eu notei que ele estava muito prostrado, pronto, estava diferente e nós sabemos, não é? Claro, as mães detectamos logo, não é? Quando choram, detectamos, quando não choram também detectamos, preocupamos-nos sempre, claro, naturalmente. E eu notei que ele não estava bem, tanto que eu já nem parei e disse à Maria João, olha, vamos para casa porque o Pedro não está bem. Cheguei a casa, fui ver se ele tinha temperatura, não tinha temperatura, mas ele continuava assim mais prostradito, fui vendo. Claro. Dormiu de noite, tranquilo. De manhã notei que estava também muito adormecido, muito prostrado. Mas ele passou bem a noite, Passou bem a noite, passou. E até, assim, olha, vamos ver se ele tem febre. E estava-lhe a avaliar a temperatura retal e ele começa-me a fazer uma convulsão. E não tinha febre. Eu achei aquilo assim muito estranho. E telefonei ao meu marido e fomos para o hospital com ele. Claro. Pronto, no hospital a convulsão voltou-se a repetir, primeiro era localizada, era só de um lado, mas depois generalizou-se aos 2 lados. Pronto, e a partir daí foi uma série de exames, pronto, punções lombares, análise ao sangue. Quando a Alexandra, quando estavam a decorrer os exames ao Pedro, havia um diagnóstico, os seus colegas detectaram alguma coisa, falavam com a Alexandra relativamente à evolução dos exames? Falavam e
e nós também nos apercebíamos das caras, não é? Ai, sim. O Pedro houve um dia que foi fazer um taque e eu estava do lado de fora e só vi os meus colegas olharem para o taque e deitarem as mãos à cabeça, Ai, incluindo a madrinha do Pedro, que é neuroradiologista, e ela olhava para o exame e deitava as mãos à E, cabeça. portanto, automaticamente algo estava Muito mal. muito mal e errado, Muito mal. não é? E via-se porque o Pedro, cada dia que passava, estava menos reativo. Ai, sim. Estava menos reativo e as crises estavam a ser controladas porque ele não precisava ter grande febre para... A primeira foi até sem febre, não é? Ok. Para ter uma crise epilética, e as crises epiléticas podem ser graves, não é? Que dão anóxia e causam lesões. E isso angustiava-me muito ele estar a ter uma crise. Claro. O Pedro sofreu de uma encefalite herpética, não é? O que é exatamente isto? Portanto, o uma que encefalite é é uma infecção no cérebro causada por um vírus, neste caso que foi o herpes. Não é? Suspeitaram que era um herpes só depois de fazer os exames? Porque assim, eu sei que houve uma situação em que apareceu uma mancha ao Pedro a nível de pele, não é? E que foi à médica assistente, receitaram antibiótico, e, entretanto o antibiótico não resolveu a situação, mas desapareceu. Exato, ele uns 15 dias a 3 semanas antes tinha uma borbulha e aquela borbulha de um dia para o outro ficou com uma lesão esquisita que eu olhei para aquilo e assustei-me porque parecia-me um herpes, aquelas vesículas próprias do herpes. Aquela bolha transparente, exato, não é? Exato, Assim. chama-se vesícula. e por acaso liguei para o hospital e a médica assistente dele estava de urgência, isto era um domingo, e passamos por lá. Passamos e mostrei-lhe e não disse nada. E ela disse, não, isto é um antibiótico. Eu disse, olha, eu até vim cá, porque isto parecia-me um herpes. E ela disse, não. E eu, pronto, fiquei mais tranquila, mas e também fiquei um bocado descansada por ter dito, porque eu acho que se não tivesse dito e depois vindo a acontecer o que aconteceu, acho exatamente. que ficava... Realmente era aquilo que suspeitou, exato, não é? Que era. Tanto que não houve evolução nenhuma com antibiótico em relação àquela lesão que ele tinha na face. Entretanto, fazem vários exames, detectam que realmente o Pedro tinha sofrido de uma encefalite herpética. Quando é que diagnosticaram ao Pedro paralisia cerebral? Pronto, o Pedro ainda estava internado por causa da encefalite, quando de um momento para o outro eu notei que o lado esquerdo, ele deixou de mexer o lado esquerdo. Não mexia o braço, não mexia as pernas e não se virava, deixou de se virar na cama e pronto, eu chamei a atenção à neurologista que eu ia seguir, que notei isso e pronto, e ela ficou assim, olha, foi uma lesão que aconteceu. Porque desde que o Pedro entrou no hospital, os médicos começaram a tratá-lo como se ele tivesse um herpes. Começou logo a fazer o tratamento para o herpes, porque era o caso pior. Exatamente. Embora ainda não tivessem o resultado, a pediatra, que depois foi a pediatra que o segue, começou a pensar no pior, mesmo antes de saber. E começou a fazer logo a ciclovir, que é o que se faz para os herpes. Porque o diagnóstico certo já só veio depois da alta, porque são exames que demoram algum tempo. Quanto tempo é que demora o resultado? Não sei dizer, mas o Pedro esteve internado cerca de 20 dias e eu só soube o resultado mesmo passado, sei lá, uma semana ou duas, portanto, um mês, porque foram exames que vinham para o Ricardo Jorge, que iam para Lisboa. Ele fez mesmo muita coisa. Muita coisa. Deparando-se com este cenário, não vou dizer como profissional, mas como mãe, o que é que pensou? Eu acho que nem pensei nada. Acho que uma pessoa fica... É um morro no estômago, é tudo. É o fim. Nós, no fundo, pensamos sempre que acontece aos outros e aos nossos não, é isso? Acho que toda a gente pensa isso. E a família? Como é que a família reagiu? Porque quando acontece alguma coisa numa família, quando é uma família unida, numa situação assim, neste caso o Pedro, a família reage toda, não é? Reage toda e todos ajudaram. A Mana era novinha e mesmo assim, como explicar à Maria João, não é? O que é que estava a acontecer? Mas ao seu marido, à família, aos avós... As pessoas foram-se apercebendo da gravidade, porque
Estamos a ver a família Estamos neste a ver a momento. família. A família que falta aqui. Falto eu. É o seu marido, A Maria João, a Maria João e o Pedrito. É isso. Muito bem. Então, as pessoas foram, portanto, foi-se apercebendo, porque as notícias eram mais dia para dia, não é? Claro. Porque o Pedro foi ficando pior ao longo do internamento, porque o edema cerebral foi aumentando e ele ia ficando cada vez mais prostrado, menos reativo. Até houve um dia que a neurologista veio ter connosco e disse-nos que já não havia mais nada a fazer com o Pedro. E então nesse dia ela lembrou-se de falar com o professor Sarmento, que eu realço aqui, que era das doenças infectocontagiosas, e ele disse, vamos experimentar dar-lhe corticoides, não há experiência, mas não havia mais nada a fazer e nós aceitamos. Nessa noite eu vim para casa, não fiquei lá, ficou lá uma amiga minha, com o Pedro, e ela levava livros para ler, para estudar, e o Pedro nessa noite, começou a ficar mais ativo, tanto que ela teve a noite toda com ele ao colo, porque ele começou a ficar mais reativo. O edema começou a diminuir e ele realmente deu-lhe trabalho, graças a durante a noite. E portanto, o tratamento estava a resultar, estava a funcionar? Não, no fundo, ou era um falso sinal? Não, foi só depois de se dar... de ter tomado essa atitude de desespero, pode-se assim dizer, porque não havia experiência de dar corticoides com herpes, não havia experiência nenhuma, mas para diminuir o edema era o que se devia de fazer e experimentou-se, porque não havia mais solução nenhuma e ele estava cada vez a ficar pior de dia para dia. Portanto, que ela veio mesmo pôr-me à vontade. Muito bem, muito bem. O que é que mudou? Estou a falar relativamente à Alexandra, mas a família também, obviamente, aconteceram grandes mudanças. O que é que mudou na sua vida? Tinha provavelmente planeado, não só a nível profissional, mas também a nível familiar, imensos projetos. Claro. O que é que mudou? Mudou tudo. Tudo? Tudo, porque eu trabalhava em vários sítios, eu gostava, andava de manhã era num sítio, à tarde era noutro, e estava a fazer um internato também na altura. Pronto, e tinha uma vida bastante ativa e eu gostava assim e tive que parar. Eu tive parada até agosto, porque era a licença de maternidade, e a licença de maternidade engatou com o atestado por assistência ao meu filho até dezembro. Eu tive um ano sem trabalhar. E teve que dar a assistência ao seu filho praticamente 24 horas por dia, não é? Sim, porque ele veio com vários, aí sim, depois da encefalite, então aí veio com medicamentos, veio com corticoide, que teve que fazer desmame, veio com 2 antiepiléticos, que depois também foi-se reduzindo, e depois era consultas, era muita coisa. E mesmo eu também não estava bem, não é? E a família? E a família também não. A Maria João, nessa altura, tinha entrado para a escola primária. Ela entrou, o Pedro teve alta numa sexta e ela na segunda-feira começou com as aulas. E aquele acompanhamento que nós pais costumamos ter, são aqueles pequenos gestos de ir com ela comprar a malinha nova, isto tudo não aconteceu nada, não é? Esse acompanhamento natural, não é? Não podia. Que eles vibram, no fundo, com esses pequenos gestos, não é? Tinha os avós. Claro que sim, e estão com os avós, estão com Deus, não é? Mas é claro que podia ter sido diferente, no fundo, não é? Mas foi, e mesmo a Maria João, causa. naquela altura, adaptou-se muito mal à escola, chorava, quando eu a deixava, tinham que agarrar para eu me poder vir embora. Já era a chamar a atenção também. Naturalmente. Costumava dizer muitas vezes que dar a vida por um filho é fácil. Qual a mãe que não dava a vida pelos seus filhos? Mas dar a vida em vida é que é complicado. Eu tirei esta frase que eu achei bastante simbólica, mas ao mesmo tempo explica exatamente aquilo que a Alexandra explica nesta frase. Teve que mudar tudo, a família, os hábitos, os sonhos, tudo. Viagens, no fundo, férias, tudo, não é? Tudo. Depois do que aconteceu ao Pedro. Só há cerca de 5 anos para cá é que comecei a viver um bocado para mim também, embora se calhar não que eu pensasse, não é? Que ia ser a minha vida, mas comecei a
a mudar um bocado. Hoje o Pedro tem 10 anos, 10 não é? anos. Foi em 2000, 10 ele anos. nasceu em 2000, tem 10 anos, portanto só mesmo há 5 anos, mais ou menos para cá, é que começou no fundo... Comecei a tomar um bocado conta de mim também. Foi. O facto de ser médica foi e continua a ser uma mais-valia para saber lidar também um pouco com o caso do Pedro. É uma mais-valia porque o Pedro também tem aquelas constipações normais, aquelas gripes, e eu não entro em stress a pensar que é outra coisa, não é? E pronto, eu deixo-me estar, e volta e meia é preciso ajustar a dose do antipilético porque ele está a crescer. Claro. E também não, pronto, já sei, quando ele começa a ter uma crise, não vou correr com ele para o hospital. Claro. Para o telefone, à neurologista é pelo telefone, Claro e acertamos a dose as duas pelos pesos dele. Claro, é uma mais-valia. É uma mais-valia. E como mãe do Pedro, quais são as suas expectativas relativamente ao futuro dele? É assim, eu espero que as coisas mudem muito. Espero que o Pedro continue como é, um menino feliz e a achar que pode ser futebolista. Ah, sim, ele quer ser futebolista. Ele diz isso, e eu espero que ele continue com estes sonhos. Claro que sim. E que a sociedade não lhe os corte. Vamos falar relativamente a esta sociedade, que por vezes pode ser uma sociedade muito justa, mas outras é uma sociedade bastante cruel Bastante. Mas já lá vamos. Relativamente às melhoras do Pedro, o que é que os seus colegas disseram? Que poderia haver melhoras? Pronto, o Pedro, quando saiu do hospital, começou, mesmo durante o internamento, começou a fazer fisioterapia, ainda teve uns tempos a fazer fisioterapia no hospital. Depois tiveram que lhe dar alta, porque a fisioterapia no hospital é para casos agudos, não é? O do Pedro era um caso crónico, teve que vir para a privada, fazer fisioterapia. Mas o que me diziam era que era o tempo é que iria ver o que é que o Pedro iria conseguir fazer, a evolução dele, que a fisioterapia pouco poderia fazer, que o tempo é que ia fazer. E era a postura que tinham, e eu baralhada. E com estes acontecimentos todos, foram 2 internamentos muito seguidos. Claro. E pronto, e quem sou eu, não é? Se eles eram da especialidade. Claro, exatamente, claro. Mas fiquei confusa. Acompanhava sempre com muita atenção, obviamente. Claro. Pelo facto de ser o seu filho e questionava muito, perguntava, queria saber mais. É uma pessoa paciente. Aprendi a ser. Sim, não era tão paciente. Não, era tudo para ontem, mas agora aprendi a ser paciente. É o dia-a-dia, interessa de facto, é o dia-a-dia e vivenciá-lo sim, e aproveitar toda aquela o melhor intensidade. Possível. Com muita intensidade o dia-a-dia, porque amanhã não sei, tenho que aproveitar hoje. Muito bem, claro que sim. Para além do Pedro, já falamos relativamente à Maria João. Ela tinha apenas 5 anos quando o Pedro nasceu. Entretanto, a Maria João hoje tem cerca de 15 anos. Tem 15 anos, não é? Como é que ela vê isso tudo? Estamos a ver agora uma fotografia do Pedro e da Maria João. Como é que ela vê isto tudo, de ter um irmão especial? É sim, ela de uma forma natural, dia a dia? Sim, sabe que as crianças encaram as coisas com mais naturalidade do que nós, não é? Do que nós. Sim, ela habitou-se a que o Pedro tivesse algum problema sempre, não é? Ela cresceu assim. E a Maria João teve que crescer muito mais depressa. É uma menina muito madura para a idade. Toda a gente diz isso, mesmo os professores e os pais dos colegas gostam muito da Maria João, porque ela é mesmo isso, cresceu muito depressa. Ela é muito querida, eles gostam muito dela. Gostam. É uma menina é muito sensata. Muito sensata. O relacionamento deles como irmãos... É relacionamento de irmãos mesmo. Quando falamos, sim, são as aragatas, às vezes, não é? E se nós ralhamos com a Maria João, o Pedro vem dizer, não devias ter dito isso à Maria, ele trata por Maria. Não devias ter dito isso à Maria, e se ao contrário, ela também vem defender. Defendem-se um ao outro. Defendem-se, mas depois... Naqueles momentos de correria, não é? Andam atrás do outro. Atrás o Pedro não anda, não é? Mas
Não, mas sim, Exato. estou a dizer de uma forma figurativa, não é? Claro. Sim, ralham um com o outro, Sim, discutem um com o outro e portanto, sempre que estão a é um brincar, relacionamento normal, sempre que estão não é? a brincar, acabam por se zangar sempre. Pois é. É o normal. É o normal de todos os irmãos, não é? Que tipo de tratamento o Pedro já fez até hoje? Para além de fazer a fisioterapia, o que é que ele faz? Toma medicação? Ele toma medicação para controlar a epilepsia, Claro. pronto, mas mais nada. E faz fisioterapia e até o ano passado fazia natação, que teve que deixar de fazer. Ele fazia natação adaptada no Futebol Clube do Porto, mas por incompatibilidade de horários teve que deixar a natação. É muito difícil, porque ele agora está no 5º ano, tem mais carga horária, também tem a fisioterapia e tivemos que optar por uma das coisas só. Claro, mas há de voltar. São as opções que os pais têm que fazer no momento certo, não é? Exato. Quando realmente eles passam de ano e evoluem. Quando o Pedro, vamos recuar um pouco, quando o Pedro tinha cerca de 3 anos, decidiu ir a Cuba. Como é que soube? Eu sei que foi à clínica a Sirene, não é? E que esteve lá há algum tempo com o Pedro. Quer-me falar como é que teve conhecimento dessa clínica e porquê que foi para Cuba? Pronto, eu tive conhecimento dessa clínica até pela televisão. E mais pessoas da família também tiveram e perguntavam-me porque é que não vais. E eu também ficava sem saber porque é que havia de responder, porque é que não vou, realmente, assim, então vamos lá, vamos ver o que é aquilo. E resolvi ir, e fomos os dois, estivemos lá mês e meio, e valeu a pena ter ido, valeu. O que é que eles fazem lá? Fazem fisioterapia, trabalham. Intensiva, no fundo, não há um milagre, não há nada disso. Eu acho que o milagre cá vendem-no assim, mas não está correto. Até acho que é desprestigiante para a clínica vender as coisas assim. Claro. Eles trabalham e quem consegue evoluir, evolui. Não há milagre nenhum, porque a paralisia cerebral é toda diferente. Claro. Há casos que evoluem, há casos que não. E se não evoluem cá, também não evoluem lá. Claro. Só que cá a postura é diferente. Portanto, quando o Pedro começou a ter alguma evolução, cortaram-lhe o número de horas de fisioterapia por semana. E porquê? Eu também perguntei porquê e eles disseram que tinha que ser assim. Mas e eu fiquei, aquilo tudo me fez... Logicamente... seria para investir. Seria para investir e intensificar a fisioterapia, porque há de facto uma evolução, não é? E, portanto... aquilo também me fazia confusão. Não há assim uma explicação. Não, cortaram-me. Ele já na altura, já não me lembro quantas vezes ia, mas sei que lhe tiraram um dia ou dois. Pronto, estava a evoluir e cortaram-me. E disse, vamos lá. E fomos lá. Porque o Pedro rastejava, quando ele queria andar, ele era a rastejar no chão, então ele chamava a cobrinha. E ele veio de lá, posto na posição de sentado, e ia começar a gatinhar. Portanto, se viu que de facto houve uma grande evolução. A carga horária a nível do exercício e fisioterapia também é muito grande. 7 horas. É violento, mas há resultados. Há resultados. Não é? E aguentam um mês e meio. Ele aguentava sem... Pronto, encarava aquilo bem, não notei que aquilo lhe causasse mal, porque ele chorava, que tinha maneiras de reagir, não é? Não, mas assim, não voltei lá, não voltei. E nem estou a pensar voltar, porque decidimos então investir cá. Exatamente. E até com menos gastos, não é? Pois. E com menos custos para a família, porque mais uma vez a Maria João ficou sem a mãe, não é? Exatamente. Pronto, e então a partir daí começamos a investir, a fazer cá tratamento. Se não mudavam, eu ia buscá-lo, ia procurá-lo. E começamos a pôr o Pedro numa clínica que tinha uma piscina com água salgada, para ele fazer lá tratamento na água, e outras vezes ele faz tratamento em casa porque pronto, era melhor para ele. Claro. É mais confortável, estão em casa. E até para nós, também para trabalhar. Para vocês também, naturalmente, não é? Estão com a família e não... Exato, e fomos modificando assim e as coisas não têm corrido mal. Neste momento o Pedro está a fazer fisioterapia também numa clínica, porque ele foi operado em julho, está a fazer ainda a recuperação. E pronto, e vamos ver até quando até vai ficar. De dia para dia, de tratamento para tratamento. E qual é realmente a evolução? Tem havido sempre essa evolução, sempre, não é? Só que isto é tudo muito lento.
Claro que sim. A ciência aprende. Exatamente. Como é o dia-a-dia do Pedro? Ele levanta-se de manhã, tem as aulas, ele prepara-se, tem com certeza ajuda, não é? Ele dá sempre uma ajuda. Claro. Ele comigo abusa mais do que o pai. Sim? mas pronto, ele faz alguma coisa, já veste a camisola, tira as camisolas, exato. É mais para a parte das calças que ele precisa de mais ajuda. Pronto, de manhã em geral estuda, quando não tem, ele tem 2 vezes aulas de manhã, porque o horário dele é de tarde e tem 2 manhãs ocupadas. Estuda ou faz os deveres com a companhia da avó e depois à tarde, à 1h20, tem aulas, à 1h30, tem aulas à 1h30. Ele gosta de ir às aulas? Ai, adora. Sim. Feliz. No entanto, vamos falar relativamente a um episódio e aí aqui entra a discriminação que é feita relativamente a essas crianças especiais nas escolas, não é? Exato. O que é que aconteceu? Aconteceu uma situação que foi, portanto, Pedro... quando o Pedro foi para o 4º ano, Sim. coincidiu nós termos ido a uma consulta com ele. E a fisioterapeuta, falou comigo e disse: olha, a escola que o Pedro irá para o ano está adaptada para o Pedro. Disse, olha, eu penso que adaptada não está, mas eles sabem que o Pedro vai para lá porque o Pedro tem seguido este grupo, está dentro do agrupamento das escolas, portanto o lógico é o Pedro ir para lá e eles sabem que o Pedro está referenciado desde o infantário. Mas vim pelo caminho, porque a consulta foi em Coimbra, vim pelo caminho a pensar nisso e assim, olha, já que perdi o dia vou lá. Claro. Cheguei a casa e fui à escola. Pedi para falar com o diretor, fui recebida e disse o que achava que era natural. Olha, o Pedro para o ano vem para cá. Ficaram muito admirados por eu querer colocar lá, porque a escola não estava adaptada para ele. E eu disse, então tem um ano. Tem um ano para preparar, para poder portanto, preparar a escola. Claro. Vamos preparar a escola, porque eu modificar o Pedro não posso. Claro. Portanto, a escola é que pode ser modificada. Exatamente. Pronto. Não tive resposta nenhuma, isto foi em outubro. 15 de outubro de 2009, um ano antes. Exatamente. Não tive resposta nenhuma e comecei então a fazer as questões por escrito, porque é melhor para ter. Claro. E comecei a mandar mails para a escola, mas para a Adrene, nada, não me respondiam. Até que em fevereiro voltei a insistir, não me respondiam, pedi para marcar uma reunião. Tivemos essa reunião no dia do pai, no dia 19 de março. Em que, muito friamente, sem olhar para nós nos olhos, a reunião começou a debitar-nos uma lista de escolas para onde o Pedro poderia ir. E nós ficamos assim, não foi para isto que nós viemos cá. Portanto, a reunião fui eu e o pai. Se tivessem que dar essa lista, exato, enviavam via mail. Nós viemos cá para discutir quais eram as obras que iriam fazer para que o Pedro pudesse frequentar a escola que nós escolhemos, porque o Pedro, sendo um aluno com necessidades educativas especiais, é o primeiro critério para entrar numa escola. Exatamente. Ele podia ir para a escola que nós escolhêssemos, nem que fosse no Algarve. E então começaram-se a debitar essa lista e nós dissemos, não é para isso que nós viemos cá. Mas nós viemos cá para discutir as obras. E ele disse, as obras não vão ser feitas. Disse, mas não vão ser feitas porquê? Não temos dinheiro. Então, mas qual é o orçamento? Não tenho aqui o orçamento. Quer dizer, nem sequer pensaram no assunto. Exatamente. Porque não se vai para uma reunião para discutir isto sem levar o orçamento. Sem dados, não é? Claro. Exato, sem dados. Quer dizer, não se tinham preocupado minimamente com o assunto. E foi devido à nossa insistência que... Pronto, a partir daí, isso foi um dia que eu vim para casa, passei o fim de semana ligada à internet, a ver o que é que eu havia de fazer para resolver isto. Claro. O que é que eu havia de fazer? Tive vários apoios de pessoas que eu não conhecia. E comecei a mandar cartas para os grupos parlamentares, mandar cartas para as comissões parlamentares da Assembleia da República, mandar cartas para a televisão, mandar cartas para o rádio, para os jornais, quer dizer, foi assim, a tirar para todo lado. Sentiu-se indignada? Muito. Perdida, mas com o caminho bem definido, não é? Sim, porque o Pedro ia para aquela escola. Não, porque nós quando saímos de lá, o senhor ameaçou-nos lá, disse-nos, façam o que fizerem, o Pedro não vem para cá. E eu, assim, palavras que tu disseste. Pois, o Pedro vai para aquela escola. Eles poderiam alegar que, de facto, não tinham um orçamento, mas que tinham feito uma análise de orçamento, mas que era impossível, mas nada disso. Não, portanto, não houve um esforço da parte
da escola para Para arranjar pelo ele, menos uma da solução. Drene, da Drene. Sim. Porque a escola não Sim, tem a escola não, é a autonomia, Drene, não é? exatamente. Pronto, não, É o núcleo e o que eu responsável. perguntei à engenheira responsável era se as obras eram possíveis, porque poderiam não ser. Porque claro. é uma escola antiga, podiam não ser possível a adaptação. Ela disse-me que possíveis que eram, então se eram possíveis tem que se fazer, porque a lei está toda do nosso lado, não é? Claro. E as leis não é só para estarem no papel, é para serem postas em prática. Pronto, então a partir daí começou uma guerra muito grande que no dia em que as aulas estavam para começar, as aulas começaram em setembro deste ano, não é? No início de setembro eu disse ao meu marido, olha, vai à escola ver realmente como é que é que Está matriculado? Se está lá, não, matriculado não? estava. Mas se as obras já estavam feitas, as obras de adaptação, e até era bom o Pedro ir antes para treinar aquelas plataformas todas, aquelas coisas. E o meu marido foi no dia 2, as aulas, salvo erro, começavam passados 5 dias, já não sei, e ele vem de lá dizer-me que as obras que não estavam feitas, que que ainda não estava colocado, aquilo que estavam a pôr uma plataforma elevatória para ter acesso aos pisos, nem a casa de banho estava adaptada. Isso não pode ser. Bem, novamente, agarrado ao telefone, agarrado aos e-mails, mais uma luta e graças realmente à Assembleia da República consegui resolver o problema, porque houve logo um contacto da Comissão Parlamentar da Educação para a Drene e foi arranjada uma solução provisória enquanto a escola não estivesse adaptada. Pois. E, portanto, ele pôde ir para a escola. Sim, junto com os colegas. Estar com os colegas, exato, não é? Que este grupo de colegas, a maior parte já vem com ele desde o infantário. Exatamente. E, portanto, era quase que um desmembrar, no fundo, não é? Sim, porque do meio dele. O problema não era pôr o Pedro numa escola. Esta escola fica perto de casa, sim. 300 metros. Não era pôr o Pedro numa escola afastada de casa, era tirá-lo do grupo de colegas que é importante, que já o conhecem. Não é? Claro que sim. Já o conhecem e que já sabem que não o estranham, não é? Exatamente. E era o leque, o leque de colegas dele, não é? O meio dele, no fundo. Exato. E eu, naqueles primeiros dias que eu ia levar à escola, eu disse, ainda bem que eu travei esta luta, porque vamos pelo caminho e toda a gente ao lado Pedro, e ele nem sabe muitas vezes quem são as pessoas. Ele não sabe, mas conhecem, não? Claro que sim. Ele é conhecido, não... E eu sei que ali não lhe vai acontecer nada de mal, porque ele está dentro de pessoas conhecidas, claro não é? Que sim. E como mãe sente perfeitamente à vontade e descansada, não é? O facto de saber que ele se sente bem ali e que está no meio dele. E foi muito bem recebido na escola por todos e ele está feliz. Muito bem. Como é que define o seu filho Pedro? O meu filho Pedro é um menino feliz. É um menino tranquilo, é um menino que está bem com a vida e é assim que eu quero que ele continue. Ele é impaciente como a mãe? Não. Agora a mãe já é paciente. Aprendeu a ter mais Aprendi a ter mais paciência no dia-a-dia, não é? Ver o dia-a-dia. O Pedro não, é mesmo, é um menino muito paciente. Gostas de estudar, gostas de estar na escola em que está? Ele é aplicado? É aplicado. Não é? E ele continua a alimentar essa ideia de mais tarde ser futebolista? Eu penso que já profissional? Eu penso que já não, ele até vai se zangar comigo. E não, portanto, ele tem os sonhos dele, não é? Ele fala, exterioriza os sonhos. Ele é bastante extrovertido. Do que é que ele fala, exatamente? Mais tarde, mãe, olha, eu gostava... É assim, ele nesta fase diz que quer ser médico porque eu sou médica, que diz que quer ser engenheiro porque o pai é engenheiro. Porque o pai é engenheiro. Exato, ainda não. Ainda não está naquela fase. Está naquela fase de gostava de ser isto e aquilo, porque os pais também... É a influência dos pais, não é? Um pouco, claro que sim. A Alexandra é vice-presidente da Associação Sorriso da Rita. Já tivemos aqui a Ana Paula Bolhosa, não tivemos aqui a Rita, mas tivemos o prazer de conhecer e de ver as fotografias da Rita. Como é que conheceu a Ana Paula? Ana Paula. Eu conheci a Ana Paula talvez em 2003, 2004, porque eu trabalhei em Espinho, e a Ana Paula é de Espinho. Sim. E é o utente de uma colega minha. E essa colega dizia, mãe, tu tens de conhecer a Ana Paula, que a Ana Paula tem uma filha como o teu Pedro, e ela é como tu, vocês são muito parecidas, tens que a conhecer. E pelos vistos tinha a mesma conversa com a Ana Paula, que tinha que me conhecer a mim, que tinha lá uma colega, pronto.
Depois já não sei quem foi, se foi eu que liguei à Ana Paula, se é a Ana Paula que me ligou, sei que houve contacto telefónico, que encontramos-nos e os nossos filhos começaram até a frequentar a mesma piscina. E pronto, entretanto o Pedro abandonou a piscina porque realmente também a mim me ficava longe, mas fomos sempre tendo um contacto ou telefónico, às vezes íamos almoçar com a família, não é? E sabíamos sempre o que ia acontecendo eu com a Rita e ela com o Pedro, mas era assim mais esporádico. Houve uma altura, no meio desta turbilhão toda do assunto da escola do Pedro, que eu estava mesmo desesperada, a pensar que isto não podia ser assim, que isto não se pode fazer e que eu ainda conseguia tomar alguma atitude, mas se calhar havia pessoas que não sabiam e não conseguiam e que eu tinha que fazer alguma coisa. Estava com uma grande revolta e está coisas engraçadas. Recebo um SMS, ouço o meu telefone e fui ver o que era. Era um SMS da Ana Paula, ela sempre falou em querer criar uma associação, mas eu nunca pensei naquilo muito, não sei, se calhar estava no meu período de descanso destes assuntos todos. E ela manda-me uma mensagem a convidar-me para pertencer à associação, para ser sócia. E eu sei que lhe enviei uma mensagem de seguida que ela contasse comigo para o que quisesse. E depois a seguir telefonei-lhe, E foi a partir daí, e assim, era mesmo isto que eu queria, foi o que eu pensei, era isto que eu estava era a resposta que eu estava à minha ansiedade, era essa, era realmente a associação para podermos divulgar os problemas da deficiência, da paralisia cerebral em particular, mas da deficiência em geral, e para podermos ajudar com a nossa experiência e pelo menos a falar. Outras famílias, outras mães, outras crianças mães, especiais, não é? Outras crianças. É verdade que quando uma família tem uma situação económica confortável é mais fácil, embora, claro, emocionalmente é a mesma coisa, sim, não é? Isso aí. Mas a nível económico é mais fácil. É mais fácil. Tem encontrado na associação pessoas ou tem descoberto algumas pessoas, porque há famílias que não tomam essa iniciativa de ir para a associação e dizer que eu tenho uma situação de uma criança especial. Portanto, nós agora estamos a fazer um trabalho que é um protocolo com o Banco Barclays, em que vamos apoiar 12 crianças com paralisia cerebral de meios carenciados. E neste momento já foram entregues 6 cheques a 6 crianças, agora vão ser as outras 6, mas já estão todas identificadas e são situações, algumas mesmo muito graves. Dramáticas, mesmo dramáticas. Mas estamos a falar relativamente à doença ou à situação financeira? Não, à situação financeira. À situação em geral, não é? Provavelmente. Portanto, um dos miúdos que vai ser apoiado foi abandonado pela família. Sim. Exato. Há outras situações de uma criança que dorme no quarto dos avós. E pronto, e vai-se fazer um quarto para esses meninos, já está a ser feito, é um menino de Leiria, e o quarto vai ser feito também com o apoio do Barclays e o apoio exterior ao Barclays, que depois isto envolve muita gente, porque sensibilizou os funcionários e eles próprios mexeram os cordelinhos, pessoas que conheciam, eu conheço uma pessoa que pode vir cá e fazer a obra muito bem, e melhor. A união fez a força, não é? E tem-nos aparecido. Ainda na quinta-feira de manhã tivemos uma reunião com uns militares lá do Regimento de Engenharia de Espinho, que foram lá a perguntar o que é que nós precisávamos deles. Muito bem. E nós está a ter um feedback bastante grande, não é? A nível da população e das entidades, não é? E, portanto, as pessoas querem participar. Sim. O facto de divulgar a associação nos meios de comunicação é muito importante para as pessoas saberem que a associação existe. Existe e que está a fazer coisas. E que está a fazer coisas. E não é pelo Pedro e pela Rita, porque nós, pronto, é mesmo para quem precisa. Para quem precisa. E o facto de ter o Pedro e mesmo a Ana Paula ter a Rita também... no fundo têm outra sensibilidade, não é? Claro. E sabem perfeitamente que, no vosso caso, provavelmente a nível económico, não têm graves problemas, não têm problemas, mas que há famílias que irão precisar, com certeza, porque eu sou uma privilegiada, eu consigo trabalhar, e a Ana Paula, porque temos o apoio da família, ou podemos arranjar alguém que tome conta dos nossos filhos para nós podermos ir trabalhar.
Mas a maior parte das mães estão em casa. Infelizmente há mães que deixam de trabalhar, Deixam de trabalhar ter para o acompanhar. rendimento, não é? Exatamente. E a nível económico complica-se bastante. E os materiais que os miúdos precisam, as ajudas técnicas, são todas muito caras, não é? Claro. E nem sempre chegam na altura que são precisas. Exatamente. Por isso... São 12 crianças que foram identificadas, é isso? Sim. E todas elas, falou-me de uma criança de Leiria, portanto, temos do Algarve, de norte a sul, temos do Algarve, de Lisboa, de Leiria, de Coimbra, do Porto. Como é que teve conhecimento dessas crianças? Nós Da ação social, os centros, não, contactamos os centros de paralisia cerebral, na maior parte das vezes, e pedimos que nos identifiquem uma criança mais delicados, sim, para nós podermos ajudar. Neste modo vai ser financeiramente, porque temos o banco a apoiar-nos, e vamos também em janeiro, também com a colaboração do banco, fazer um curso de literacia financeira, que é para ajudar as pessoas a gerirem os seus orçamentos. Isso é bom para todos, quer seja e vai começar em janeiro e vamos também descentralizá-lo. O primeiro será em Espinho, porque a nossa sede é em Espinho, mas vamos procurar fazer em vários locais para apanhar, portanto, é para as famílias com paralisia cerebral. Também, claro que sim. Estamos a falar relativamente a uma associação que se dirige particularmente para as famílias com crianças portadoras de paralisia cerebral, mas também adultos, também é adultos, isso? Também adultos. Alexandra, qual foi o feedback? Há realmente muitos adultos que vivem com a família ainda e que precisam de ajuda, precisam de uma instituição. Os pais não existem para sempre, não é? Exatamente. E até para... É essa preocupação, no fundo, de todos os pais, não é? Exato. O que é que vai ser do futuro do meu filho, da minha filha, mais tarde? Exato. Essa é a grande angústia de todos. E tem tido, a associação tem algumas pessoas, adultos com paralisia cerebral. Que tipo de apoio é que dá? Assim, nós neste momento ainda não estamos a fazer um levantamento e temos uma sócia que tem paralisia cerebral e que lhe pedimos a colaboração dela para ajudar na parte dos adultos, que nós não estamos assim com tanta experiência. Claro. Pedimos-lhe a ela e ela vai nos ajudar. A associação também existe desde abril. Exatamente, portanto, no fundo é tudo voluntariado, eu trabalho a fins de semana, meto férias. Exatamente. Mas é gratificante. É uma causa, uma grande causa. A associação tem psicólogas Temos ainda... pessoas, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros que se disponibilizam a ajudar. Nós ainda não tivemos maneira de arranjar, de ver como é que se há de estruturar essa ajuda, mas sabemos que se precisarmos de uma enfermeira, temos. Se precisamos de um psicólogo, uma assistente social, de um advogado, nós até inclusive já temos 2 advogadas que se disponibilizaram a dar conselhos, não é? Conselhos, às vezes uma orientação às vezes faz falta. Claro que sim, não é? Claro que sim. Basta mandarem-nos por e-mail as questões, nós reenviamos para as advogadas. Na medida possível fazem então reencaminhamento e respondem às questões colocadas via e-mail. Mas isso também ainda está no início. Estamos também a promover a ajudar uma sócia nossa que também tem paralisia cerebral com o lançamento de um livro. Já fomos a uma escola, ela foi a uma escola de Espinho através de nós e foi ao Instituto Nacional de Reabilitação também fazer o lançamento do livro. Na sexta-feira vai haver o lançamento do livro. Não é estava à procura agora mesmo da minha cábula. E portanto, o lançamento do livro. Esse é o outro. Este é outro livro. Esse é outro. Muito bem. Esse aí vai ter a nossa Sanchela, que esse vai reverter €1 para a associação por cada livro. Muito bem. Portanto, relativamente a este livro, o meu arco-íris, quem é que está por detrás deste livro? Eu sei que, portanto, a Câmara Municipal de Espinho está associada à Associação Sorriso da Rita, não é? Sim. O lançamento do livro é a Liliana Ribeiro, que escreveu o livro O Meu Arco-Íris. Quem é a Liliana? A Liliana é uma menina de Espinho que também tem paralisia cerebral. E ela escreveu esse livro, que é um livro autobiográfico, e vai fazer o lançamento na sexta-feira
em Espinho. Sim, na sexta-feira, dia 11, não é, de dezembro, vai ser apresentado pela doutora Ivone Almeida, psicóloga, não é? E vai ser pelas 17h30 no Centro Multimeios de Espinho. Portanto, quem quiser aparecer para o lançamento do livro da Liliana Ribeiro, a Liliana tem paralisia cerebral, vai então apresentar o livro O Meu Arco-Íris. Vou relembrar, dia 11, na sexta-feira. Sexta é sábado. Dia 11 é? Sábado. No sábado, não é? No sábado, pelas 17h30, no Centro Multimeios de Espinho. Muito bem, muitos projetos. Provavelmente a associação tem outros projetos na manga que gostaria temos vários concretizar. Projetos, temos. Só que, pronto, vamos também agora arranjar umas antestreias de filmes também para levar pessoas com paralisia cerebral e sem paralisia cerebral, porque a nossa principal preocupação é a inclusão, portanto não vamos só levar só aquele grupo de meninos especiais assim, fazer um grande grupo, no fundo são crianças que vão ao cinema. Exatamente, não é? Portanto que o nosso primeiro evento foi uma caminhada, provar que a caminhada é possível para todos, quem anda de cadeira de rodas, com canadianas, a pé, e todos podem fazer isso, e o que nós queremos é realmente a inclusão, não é Claro que sim. Só os meninos com paralisia ou só os meninos com deficiência e os outros, não. Os bilhetes serão distribuídos por todos. Também temos programado, portanto, temos a literacia financeira, o curso, também irá começar em janeiro. Estamos na primavera a pensar arranjar um dia de desporto adaptado, também para todos, para quem precisa e quem não precisa, também para conhecer. Para os sócios e quem estiver interessado também em ser sócio da associação, não é? A Sorriso da Rita, também é importante ter associados. Exato. Quanto mais melhor, não é? Quanto mais melhor. Chegamos ao final da nossa história. Espero que tenha as maiores felicidades, que o Pedro tenha assim um futuro bastante brilhante. A Alexandra é uma mãe de coragem, sem dúvida, e espero que também passe essa coragem às outras mães que, enfim, têm um menino especial, uma menina especial em casa. Agradecer-lhe mais uma vez, Alexandra, o facto de ter vindo aqui sozinha na cidade, e desejar um bom Natal. Os seus desejos deste Natal para o ano, para 2011, quais são os seus desejos? É que o Pedro começa a andar. Começa a andar, não é? E provavelmente é o desejo de toda a família e também do Pedro. Também do Pedro. Que este desejo se concretize, Alexandra. Muito obrigada mais uma vez. Muito bem, ficamos por aqui com a nossa história de vida. No próximo domingo teremos com certeza também mais uma história para contar. Não é mais uma, é uma história para contar. Espero que tenham gostado desta história de vida. É de facto uma história inspiradora. Reencontramos então no próximo domingo, já sabem, à mesma hora, das 23 à meia-noite, a História de Vida. Depois temos o Clube de Leitura, é uma rubrica de leitura, a apresentação de novidades editoriais. Depois, a segunda hora do programa Sozinha na Cidade, lançamos um tema e poderá então, aí que está em casa, participar no tema que temos nesta segunda parte. A história fica por aqui. Reencontramos no próximo domingo. Adeus.